Quando temos mais de um som tocando simultaneamente, ocorre um fenômeno chamado masking effect, efeito de máscara, ou simplesmente os sons se encobrem tirando a clareza individual. O resultado desse fenômeno depende das características de cada som, como resposta de frequência, envelope e volume. O masking effect pode deixar tudo mais confuso, dependendo do número de sons tocando simultaneamente e suas características. Muitos sons com ataque rápido, muitos sons com bastante grave, bastante médio ou bastante agudo tocando simultaneamente são exemplos de casos onde não teremos clareza. Por isso, não podemos tratar somente sons individuais, mas também como soam quando somados ao restante da mixagem. Ajustes são essenciais após todas as pistas estarem abertas e termos uma noção geral da resposta de frequência da música. Quando atenuamos ou damos ganho em uma frequência, nossos ouvidos percebem um efeito contrário nas demais frequências. Por exemplo, se atenuamos os graves, nossos ouvidos percebem um som com mais agudo. Se atenuamos os agudos, nossos ouvidos percebem um som mais grave. Se atenuamos os médios, nossos ouvidos percebem um som com mais grave e agudo, e por aí vai. Por isso, precisamos treinar nossos ouvidos para perceber se falta uma frequência ou se sobra outra. O uso da ferramenta de referência é essencial para esse treinamento. Por causa da característica não linear da maioria dos equalizadores, atenuar frequências soa melhor que dar ganho. O ganho na equalização corretiva pode soar artificial algumas vezes. Para um melhor resultado, um Q menor, ou seja, amplitude maior, pode soar mais natural. Se for necessário dar ganho, sempre compare com a ferramenta de referência e use seus ouvidos. Antes da parte prática, vamos falar sobre faixas de frequências. Dividiremos o espectro de frequências audíveis em 6 faixas. Usaremos faixas de frequências que se sobrepõem, pois, dependendo do tom da música, elas podem variar um pouco. Não se apegue muito aos nomes que daremos a elas, pois serão usados somente para facilitar o entendimento. Subgrave. Essa faixa de frequência vai de 1 Hz a aproximadamente 60 Hz. Seu conteúdo, muitas vezes, é mais sentido do que ouvido, aquela vibração que atinge o corpo e que quase não se ouve. Seu excesso pode facilmente saturar a mixagem no processo de masterização. A falta de subgrave é mais sentida em elementos que contêm essa faixa de frequência, como bumbos, baixos e efeitos de explosão. Quando mais de um elemento com essa faixa de frequência tocar simultaneamente, devemos ajustar seu nível para que não haja excesso ou falta. Elementos que não têm característica grave e que contêm um sinal nessa faixa de frequência podem encobrir e atrapalhar a clareza da mixagem. Grave. Faixa de frequência que vai de 50 Hz a aproximadamente 300 Hz. Como um subgrave, seu excesso pode facilmente saturar a mixagem no processo de masterização. O excesso em pistas dá a sensação de som gordo demais, confuso ou morto, e falta dá a sensação de magreza ou som fino. Médio grave. Faixa que vai de 200 Hz a 800 Hz aproximadamente. O excesso dá a sensação de falta de clareza. A falta passa a sensação de som sem corpo. Médio, de 500 Hz a 2 kHz aproximadamente. Excesso pode deixar o som pequeno ou parecendo com um som de telefone. Falta pode soar entupido. Médio agudo, 1500 a 6 kHz. O excesso deixa o som irritante, cansativo ou com muito ataque e pequeno. Falta deixa o som velado, abafado ou sem ataque ou vida. Agudo, 2 kHz a 20 kHz. Excesso deixa o som metálico. A falta deixa o som morto ou escuro. Quando ouvir o som, procure por problemas nessas faixas de frequências. Para podermos encontrar a frequência correta, podemos atenuar ou dar ganho de cerca de 8 dB com um Q de aproximadamente 1. Então, com o controle de frequência, fazemos uma varredura até encontrarmos onde está o problema. Esse é o passo essencial para treinarmos nossos ouvidos. Lembre-se que a frequência pode não estar na faixa que você deduziu, então procure por todo o espectro. Nesse processo, você pode encontrar outras frequências problemáticas. Com a frequência central encontrada, podemos ajustar o ganho positivo ou negativo e o Q conforme necessário. Com cuidado, ajuste o ganho até limites que soem artificiais e então reajuste até chegar a um resultado que soe natural. Com o Q vale o mesmo princípio de soar natural. A partir daí, podemos verificar se existem outras frequências problemáticas. No início, podemos ter dificuldade de perceber diferenças pequenas, de 1, meio
ou até décimos de dB, mas com treinamento e insistência, melhoramos essa percepção, que é essencial para entendermos o equilíbrio ideal de resposta de frequência. Sempre que passarmos por esse processo, podemos colocar o equalizador em bypass para ouvir a diferença. Confira também com a ferramenta de referência, para ouvir se soa natural ou se existe alguma coisa fora do lugar. Sons com mais energia nos médios e médio agudos tendem a ficar mais presentes ou mais próximos do ouvinte. Sons mais fechados ou com menos médios e agudos tendem a ficar menos presentes ou mais distantes. Isso faz com que os elementos, naturalmente, tenham mais profundidade ou presença, colocando-os em posições diferentes no campo de audição. A aplicação de equalização para esse objetivo de separação pode ser usada, mas com cautela para não matar o som ou deixá-lo artificial. O gráfico conhecido como Equal Loudness Contour Fletcher-Manson, ou curva de pressão sonora igualada em uma tradução livre, mostra a pressão sonora, ou SPL, que cada frequência precisa para termos a mesma percepção de volume ou nível. Podemos observar pelo gráfico que o SPL necessário nos médios e médio agudos é menor, porque nossos ouvidos são mais sensíveis a eles. A equalização pode ser usada artisticamente como efeito para obtermos sons inusitados. Um exemplo é o som de telefone ou radiocomunicador, onde filtramos graves e agudos com filtros passa alta e passa baixa, e deixamos uma pequena faixa de frequência dos médios audíveis. Ou se queremos simular sons mais analógicos, e filtramos os agudos com low pass.